Alexa, volume 2. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez hoje para o estudo da Palavra de Deus. Agora acerca do Sermão do Monte. Nós estamos estudando acerca do Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, iniciando mais especificamente sobre as bem-aventuranças, né, de Mateus 5. Seja bem-vindo, Jean. Deus abençoe todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Começando hoje um pouquinho atrasado, a gente teve alguns problemas técnicos hoje para estar aqui, mas graças a Deus que conseguimos chegar. O Senhor permitiu, né, que estivéssemos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus juntos hoje. Eu tenho certeza que quanto maior a luta, maior a vitória, né? Hoje não foi diferente, foi um dia de luta. Aqui são 21h40, né? Acredito que para você é um pouquinho mais cedo, né? Se eu não me engano, acho que 1 ou 2 horas antes, né? Seja bem-vindo, Marcos Cesário, seja muito bem-vindo, todos que estão aí conosco. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, né, de Mateus 5. Então, você que deseja acompanhar esse estudo junto conosco, pegue sua Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus, né? Pegue um papel, pegue uma caneta para poder copiar as referências, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos nos baseando, né, para esse estudo no livro de Estudos no Sermão do Monte, de David Martin Lloyd Jones, né? Um irmão usado poderosamente por Deus, né, no século passado, e um dos últimos puritanos, né, e que verdadeiramente o Senhor usou tremendamente para abençoar a igreja. É um livro maravilhoso que nós estamos usando e eu tenho certeza que você vai receber algo do Senhor hoje para a tua vida, amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor abençoe esse estudo. Pai amado, Pai bendito, te dou graças, Senhor, por ter conseguido chegar aqui diante dos meus irmãos agora para começarmos esse estudo, meu Pai. O Senhor sabe como foi difícil o dia hoje, o Senhor sabe como foi atribulado, o Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe de tudo isso. Mas o Senhor também providenciou todos os escapes, o Senhor providenciou tudo para que pudéssemos estar juntos agora em torno do Teu nome, pudéssemos estudar a Tua Palavra. Pai querido, eu não sei quantas pessoas vão permanecer até o final nesse estudo. Eu não sei quantas vão simplesmente abrir a live e rolar o dedo, Senhor, na tela do celular, procurando outra coisa mais importante ou mais interessante, Senhor. Não tenho ideia do que vai acontecer, mas eu só tenho ideia de uma coisa, Pai, que o Senhor vai abençoar vidas nessa noite através da Tua Palavra. Eu não sei quem, eu não sei quantos, eu só sei que alguém vai ser abençoado nessa noite através da Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que eu seja um canal, Senhor, porque eu sei que eu não passo disso, Senhor, apenas um canal para que o Teu Espírito Santo fale na vida dos Teus filhos, ó Pai, e que eu não venha atrapalhar, Senhor, o Teu Espírito para falar com os Teus filhos, que eles sejam abençoados por Ti, que eu também seja abençoado por Ti, Senhor, que eu possa receber do Teu Espírito também na minha vida nessa noite e que possamos desfrutar da Tua graça através desse estudo, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, ontem nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças, tá? Sobre o Sermão do Monte de uma maneira geral. E foi um momento muito especial porque nós começamos a ver que, ao contrário do que muita gente pensa quando pega o Evangelho de Mateus, né, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que trata do Sermão do Monte, muita gente pega esses textos e começa a interpretá-los como se fosse uma lista de regras, uma lista de coisas
que a gente precisa fazer, né? Eu olho ali, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Então isso significa que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser pobre de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Então quer dizer que eu tenho que ser isso ou ser aquilo. Não, irmão, calma, tá? Nós entendemos que, primeiro, todo crente tem que ser daquele jeito. Todo crente tem que ser daquele jeito, tá? Isso significa que não é algo apenas para o pastor da igreja ser, não é algo apenas para a dirigente do círculo de oração ser, não é algo apenas para o apóstolo ser, para aquela pessoa que está lá na frente, de repente, falando para as outras pessoas. Não significa que é uma atitude exclusiva para os super crentes. As bem-aventuranças, tá? Desculpa, Lisboa, não posso aceitar junto por causa do tempo, tá? Mas seja muito bem-vindo, continue conosco no estudo, tá bom? Não significa que você que se considera alguém que não é da liderança ou que não participa não está entre os mais notáveis, que você não precisa viver as bem-aventuranças. Muito pelo contrário. Todo cristão precisa viver essas bem-aventuranças. Por quê? Porque isso é um reflexo daquilo que ele é. As bem-aventuranças que estão aqui em Mateus 5, elas são um reflexo de todo cristão. O cristão que não reflete as bem-aventuranças tem algum defeito de fabricação, vamos colocar assim, usar esse termo. Porque é algo que se espera dele, é algo que se espera de nós, tá? Nós vimos isso ontem. Nós vimos também que não significa que você tem que viver algumas qualidades e não todas. Eu posso ser humilde, mas não chorar pelo pecado. Ou eu posso chorar pelo pecado e não ser limpo de coração, não ser manso, né? Eu posso ser manso, mas não ser pacificador. Não é assim que funciona. Por quê? Porque uma bem-aventurança depende da outra. Uma qualidade depende da outra. Então isso significa que você não pode ser uma coisa e não ser outra. Ou você tem todas as qualidades ou você não tem nenhuma. Essa é a grande verdade, tá? Porque uma é pré-requisito para a outra, tá? E agora, quando nós começarmos a falar sobre todas as bem-aventuranças, tá? Nós vamos entender, nós vamos perceber como uma depende da outra. Essa sequência das bem-aventuranças que se apresenta para nós em Mateus 5, ela demonstra essa necessidade umas das outras, tá? Então, guarde isso no seu coração. Você precisa apresentar as bem-aventuranças e todas elas na sua vida, tá? Todas as bem-aventuranças. A propósito, ontem nós também eu fiz a proposta para que quem participa do estudo leia as bem-aventuranças todos os dias. Se você não conseguiu ler as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, eu te peço, leia as bem-aventuranças, tá? Leia, para que o Senhor possa te abençoar. Paz, meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom, o terceiro ponto que nós vimos ontem, tá? É que as bem-aventuranças não refletem características naturais nossas. Como se, por exemplo, alguém que nasce humilde, ou alguém que nasce manso, ou alguém que naturalmente é limpo de coração. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque isso não seria injusto a pessoa que nasceu humilde, ela ser abençoada por Deus, e a pessoa que não nasceu com essa característica ser punida por Deus? Não seria injusto isso? Então, meu irmão, se você em algum momento imaginou
tá? Quando você lê aqui, por exemplo, em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você pensa assim, poxa, mas eu sou uma pessoa altiva, eu sou uma pessoa de um caráter forte, eu sou uma pessoa de presença, né? Naturalmente sou assim. Então isso significa que Deus me odeia por causa disso? Ou seja, Ele não gosta de mim, Ele não me suporta? Será que é isso? Não, não significa isso. Ou que de repente, quando ele fala aqui no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Significa então que Deus ama os lerdos, aqueles que são apagados, tal, que não tem presença. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, tá? Por quê? Não se tratam de características naturais, não é algo que a gente nasce, mas é algo que é colocado em nós através do agir do Espírito Santo de Deus por meio da graça. Amém, meu irmão? Minha irmã? Então, se você não nasceu com essa característica, tá? De ser humilde, de ser manso, ou de ser alguém que chora, ou coisa assim, não se preocupe com isso, porque não depende da sua força, não depende da sua atitude. Lembra que eu falei? Não é uma lista de regras que você vai tentando colocar em prática, não. Elas nascem de dentro de você por meio do Espírito Santo de Deus. E se não for assim, não é verdadeiro, não é legítimo, tá? É importante que nasça dentro de nós por meio do Espírito Santo, tá? Então não tem a ver com a sua natureza, tá? E por último, as bem-aventuranças, elas marcam a diferença essencial entre o crente e o mundo. Tá? Por quê? Porque quando o mundo olha para essas bem-aventuranças de Mateus 5, ele olha e fala assim, não, isso não encaixa comigo. Seja bem-vinda, Elisa, que Deus te abençoe. Isso não encaixa comigo, isso não serve para mim, tá? Não serve para mim. Por quê? Porque o mundo não gosta de humildade, o mundo não gosta de mansidão. Você pega o seu carro, vai para o trânsito, né? Onde que você vê mansidão no trânsito? Não tem mansidão no trânsito. Todo mundo quer passar na frente. Bem-vindo, Dedé. Seja bem-vindo, meu irmão. No trânsito, todo mundo quer entrar primeiro. Todo mundo quer ser, sabe, o primeiro, sabe? Oi, Ana. Que Deus te abençoe, querida. Então, a gente não vê essas características no mundo. A gente não vê isso. O mundo não suporta. O mundo não suporta, tá? Essas características de Mateus 5. Então, quando nós vivemos essas características, nós nos destacamos do mundo. Aí nota-se a diferença. Nós falamos, inclusive, que... eu não sei como é que pega isso. Obrigado, Elisa. Nós falamos ontem, inclusive, que nós temos vivido na igreja hoje uma mundanização tão grande, tá? Que temos aberto um espaço tão grande, tá? E eu digo temos no sentido humano, um espaço tão grande para atitudes mundanas dentro da congregação, que às vezes a gente não consegue distinguir quem é crente e quem é ímpio dentro da congregação. Porque às vezes a pessoa está dentro do templo 10, 20, 30 anos, mas é uma pessoa iracunda, é uma pessoa que vive brigando com seus familiares, com os irmãos do templo. É aquela pessoa que fala assim, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu pé não. Não pisa no meu pé não, que você vai ver quem sou eu, sabe? Eu sou muito legal, mas não me faz de bobo, que você vai ver quem sou eu. Ué, onde está a diferença entre o crente e o ímpio? Ou é tudo igual? Então, é por meio do Espírito Santo, por isso que é por meio do Espírito Santo, que vai sendo construído Cristo dentro de nós e nos leva a quê? Nos leva a ter uma atitude completamente diferente do mundo.
nos leva a perdoar o nosso inimigo, nos leva a orar por ele, nos leva a carregar os fardos, a andar a segunda milha, nos leva a dar a outra face. Quem no mundo que dá a outra face? Ninguém dá a outra face, irmãos, no mundo. É bateu, levou, olho por olho, dente por dente. É simples assim. Mas o Senhor Jesus, ele falou assim, a lei está dizendo aqui, olho por olho, dente por dente, mas ele falou que eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aí você pensa assim, não, mas isso é demais, isso é fanatismo, isso é querer ser perfeito demais. Sim, irmãos, é querer ser perfeito. Por quê? Porque Jesus é perfeito e Ele é o nosso modelo de perfeição. E é isso que Ele quer construir em mim e em você. Essa perfeição. Cristo quer construir essa perfeição em você. Joga por terra esse pensamento de que eu nunca vou conseguir ser perfeito. Não, você vai conseguir sim. Por quê? Porque não é você pela sua própria força, é pelo Espírito Santo de Deus que você vai alcançar essa perfeição. Amém? Então, quando a gente entra por esse caminho de justiça, a gente se torna desprezível para o mundo. Mas a gente precisa lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é do céu. A nossa cidadania é do céu. Então, se você olha para essas bem-aventuranças e você fala assim, que coisa chata, não quero viver isso não. Isso é um sinal de que você ainda não nasceu de novo, como eu falei ontem. Mas se você olha para as bem-aventuranças e você pensa assim, meu Deus, é difícil, é quase impossível, mas como eu desejo viver isso, Senhor. Como eu quero ser como Tu és, Pai. Como eu quero ser perfeito. Como eu quero exemplificar, mostrar para o mundo essas bem-aventuranças aqui. Eu quero mostrar na prática, eu quero viver isso, Senhor. Eu não consigo, mas eu quero. Se você tem dito isso para o Senhor, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Você vai viver as bem-aventuranças na tua vida em nome de Jesus. Creia nisso. Você vai viver. E hoje nós vamos começar a falar sobre as bem-aventuranças. Eu já quero pedir a você, irmão, irmã, que está participando desse estudo. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado por esse estudo. Esse estudo é um estudo muito denso, tá? Não é simples de trabalhar essas questões. Seja bem-vinda, Rose. Não é fácil trabalhar essas questões, tá? Explicar isso, mostrar, sobretudo através do estudo que o Senhor revelou para o nosso irmão Lloyd Jones. Então, provavelmente nós não vamos conseguir ver em cada dia uma bem-aventurança. É provável que a gente veja uma mesma bem-aventurança em 2 dias, por exemplo, hoje e amanhã, tá? Por quê? Porque devido ao tempo que nós temos aqui, que é curto, eu já comecei a live hoje um pouco atrasado, por causa de problemas técnicos aqui que eu tive com o computador e tal. Então é provável que a gente comece a falar sobre a primeira bem-aventurança hoje e não consiga terminar. A gente só vai terminar amanhã, provavelmente. Mas fique em paz, fica tranquilo, porque vai valer a pena você estudar essas bem-aventuranças com calma, com muita tranquilidade, lembrando a você que eu envio depois os esboços para você, se você quiser, os links, tá? Dos vídeos para você poder assistir em casa com calma, com tempo, para você poder anotar as referências, conferir na sua Bíblia, tá bom? Então fica tranquilo que vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus, tá bom? Então hoje nós vamos começar a falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 3, que é a primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino
dos céus, tá? Em algumas versões está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito. Pobres de espírito, humildes de espírito, é a mesma coisa, tá? Então já começa entendendo que não há uma diferença de entendimento entre ser pobre de espírito e ser humilde de espírito. O que pode acontecer, tá, em alguns casos, é que alguém, quando lê Lucas capítulo 6, que também fala das bem-aventuranças, pode fazer uma confusão achando que o Senhor está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são pobres, pobres materialmente falando, tá? Mas essa confusão geralmente acontece quando a pessoa não lê o contexto ao redor, tá? E nós falamos sobre isso ontem, que é importante que a gente não pegue versículos isolados, pince versículos isolados e desenvolva uma doutrina a partir desses versículos. Por quê? A chance de você criar uma heresia é muito grande quando a gente faz isso, tá? É importante que a gente leia o contexto inteiro, tá? Seja bem-vindo, Rony. É importante que a gente leia todo o contexto. Para quê? Para que a gente não caia no erro de fazer uma má interpretação do texto, tá? Então, se você tem esse hábito de pegar versículos isolados, né, como se fosse uma caixinha de promessa, você pega aquele versículo isolado, vai lá ler, então isso aqui significa isso, e você começa a desenvolver uma doutrina a partir disso, muito cuidado, você corre o sério risco de desenvolver heresias, tá? Então, a gente vai entender agora no decorrer dessa bem-aventurança que ela não está falando sobre pobreza material, tá? Mas é um outro tipo de pobreza, é um outro tipo de humildade a qual ela está falando. Seja bem-vindo, Edivan. Bom, essa bem-aventurança, tá? Ela serve de chave para a compreensão de tudo que vem em seguida. Então, entenda, é como se fosse uma porta, tá? É uma porta pela qual você passa para entrar no reino dos céus. Essa bem-aventurança, ela mostra que o caminho para entrar no reino dos céus é a humildade de espírito, é a pobreza de espírito. Seja bem-vinda, Clarice. Então, não tem como você entrar no reino dos céus, fazer parte do reino de Deus, se não for por meio da humilhação, se não for por meio da humildade de espírito, da pobreza de espírito. E a pobreza de espírito, a humilhação de espírito, ela é a base para todas as outras bem-aventuranças que virão depois dela. Guarda isso no seu coração, tá? É importante que você note, que você olhe, analise, julgue a si mesmo, não aos outros ao redor. Julgue a si mesmo e observe se essa bem-aventurança já aconteceu na sua vida ou não, tá? Porque dela dependem todas as outras que você também precisa demonstrar, tá? Então fique atento nisso, porque é uma sequência lógica, tá? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem ser pobre ou humilde de espírito. Essa é a característica fundamental do cidadão do reino dos céus. E todas as características demais resultam dessa. O processo para a construção do caráter de Cristo em nós implica primeiramente no quê? Num esvaziamento, tá? É como se você descesse a montanha, fosse até o vale, para depois você subir em direção à montanha que é o Monte Santo do Senhor. Você primeiro precisa se esvaziar de algo, esvaziar-se de si mesmo, para só depois encher-se de Deus. Entenda, você é cheio do Espírito Santo, mas primeiro, antes de ser cheio do Espírito, você precisa ser esvaziado de si mesmo. Boa noite, Wesley, paz seja contigo. Boa noite, Di, seja bem-vindo. Então, entenda, esvaziamento para depois ser cheio, tá? Porque tem uma plenitude do Espírito vindo em sua direção. O Senhor, Ele quer encher você de uma plenitude
que você não tem ideia de algo tão maravilhoso, tão pleno, que você ainda nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem uma plenitude maravilhosa reservada para você. Mas como ser cheio de Deus se você está cheio de si mesmo? Não tem como. Então a primeira coisa, você precisa ser esvaziado de si mesmo. É ter o seu eu derrubado para que Cristo seja edificado em você. Repito, você precisa ter o seu eu derrubado para que Cristo seja edificado em você. O Evangelho, o que ele faz conosco? Ele primeiro condena o pecador para depois libertar ele. É isso que a lei faz. A lei condena você, mostra o quanto você é pecador, miserável, que você precisa da graça de Deus para então apresentar Cristo, o seu amor e a sua graça para você. É preciso primeiro que você entenda: quem sou eu, Senhor? Salmo 8, né? Quem sou eu? Olhar para Cristo e perceber que você não é nada diante dele, que você é pecador, que é falho, para então você receber a graça do Senhor sobre a sua vida. E aí eu fico pensando na quantidade de pessoas que vieram, entre aspas, para Cristo, mas que nunca passaram por esse processo de negar a si mesmo, de reconhecer que não é nada diante de Deus. Pelo contrário, apontam o dedo para o céu e falam: aqui ó, eu estou entregando a minha oferta, eu quero a recompensa. Olha, eu estou fazendo jejum, eu quero a minha cura. Quem somos nós, irmãos, para obrigar a Deus, para colocar Deus na parede? Quem somos nós? Nós não somos nada. Não somos nada. Ele é Deus e nós somos pó e cinza. Então é importante que a gente entenda o quê? Que essa condenação que a lei faz conosco, antes de nos libertar, se alinha precisamente com a compreensão bíblica de que a salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus, sem nenhum mérito humano. Já que antes de qualquer coisa, o homem precisa se humilhar para só depois entrar no reino do céu, abrindo mão do quê? Da sua autojustificação. É verdade, tem pessoas que gostam de se autojustificar. Olha, Senhor, eu pequei, mas o Senhor sabe como é que é, né? É tão difícil, é tão complicado. O Senhor sabe, o Senhor esteve aqui, né? O Senhor sabe como é complicado não pecar, né? Poxa vida, se autojustificam. Eu errei, mas a culpa era do meu marido. Eu errei, mas a culpa foi do meu pai. Eu errei, mas a culpa foi do meu filho, foi da minha mãe, a culpa foi do meu patrão, a culpa foi daquele cara que me fechou no trânsito. A culpa nunca é minha. A culpa nunca é da pessoa, é sempre dos outros. Sempre se auto-justificando. Eu pequei, mas, poxa, eu entreguei uma quentinha na rua também, né? Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Nós não podemos viver as bem-aventuranças sozinhos, tá? E essa bem-aventurança de Mateus 5:3, de ser humilde, ser pobre de espírito, ela já mostra isso de cara, tá? De cara. Ela mostra que não se trata de simples leis, mas de algo que depende de transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Não é só você pegar esse versículo aqui e tentar colocar em prática. Você não vai conseguir. Porque é o Espírito Santo de Deus que precisa gerar essa humildade, essa pobreza de espírito dentro de você. Então, se você acha, até hoje, se disseram para você que é só pegar a Bíblia e começar a tentar praticar,
Não vai depender do Espírito Santo não, para tu ver se você consegue alguma coisa. Não vai arrumar nada. Repito, você não vai arrumar nada. Há ainda pessoas que pensam que o Sermão do Monte é como se fosse um manual, né, de implantação do reino de Deus, né? Pela força do braço, na marra. Nós vamos implantar o reino de Deus na marra. Ou dá ou desce, ou vai ou racha. A gente vai fazer. Que isso, meu? Não é assim não. Quem pensa dessa forma não entendeu o que é o reino de Deus, não entendeu o que é o Sermão do Monte. E aí, vamos começar a desconstruir algumas ideias erradas sobre o que é essa humildade espiritual, o que é essa pobreza espiritual, tá? Hoje nós vamos ficar só nessa desconstrução que nós vamos ver agora, tá? E eu já até falei um pouco sobre ela. Será que ela tem a ver com pobreza material? E aí? Não, tem nada a ver com pobreza material. Ser pobre de espírito não significa não ter dinheiro. Ser pobre de espírito não significa não ter uma casa para morar, não ter um bom carro, não vestir boas roupas. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem nada a ver com isso. A pobreza material não serve como garantia de espiritualidade, porque senão, imagina, o pessoal que é pobre, todo mundo ia estar girando no poder e falando em línguas. E soltando labareda de fogo pela boca. Imagina. Mas é isso que acontece? Todo mundo que é pobre materialmente está cheio do Espírito Santo por causa disso? Pergunto para você, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Não tem a ver com pobreza material, tá? Por quê? Quando a gente se apega às coisas materiais, quando a gente coloca a nossa dependência nas coisas materiais, isso significa que a gente está confiando em nós mesmos. Confiando em nós mesmos e não no Senhor. E a própria palavra de Deus diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon. Não dá para servir dois senhores, tá? Você pode ser pobre e ainda assim você ser arrogante. Eu tenho certeza que se você não é assim, você conhece alguém que é assim. Aquele pobre soberbo, pobre arrogante, né? Por quê? A única coisa, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Seja bem-vinda, Sônia. Saudade de você, minha irmã. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Sabe? E aí você pode estar falando assim, pô, como assim, Rodrigo? Tem pessoas que são ricas de dinheiro, mas que são arrogantes ao extremo. Gostam de pisar na cabeça dos outros. E tem gente pobre assim também. Então, essa bem-aventurança não significa que você também tem que fazer um voto de pobreza. Tipo, São Francisco de Assis, né? Negar, andar todo maltrapilho, né? Andar todo mal vestido, andar descalço na rua. Ai não, a Bíblia diz lá que eu tenho que ser pobre de espírito, então eu vou andar com a roupa suja, eu vou andar descalço, eu vou comer só pão e água. Não tem nada a ver, irmãos. Seja bem-vindo, Washington. Não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver, tá? Na verdade, não importa se o homem é rico ou se ele é pobre. Mas o que importa é o que você pensa sobre você mesmo. E a pergunta para você é essa agora. O que é que você tem pensado sobre si próprio? O que você pensa sobre você? Aí está a raiz da questão. Não é o quanto de dinheiro você tem no banco, ou que roupa você usa, ou o que você fala, mas o que você pensa sobre si próprio. Aqui já começa a aparecer a incompatibilidade entre essa bem-aventurança, tá?
e o mundo. Por quê? Porque o mundo odeia a postura de humildade. Para o mundo é loucura isso. O mundo despreza isso, tá? E um exemplo claro disso é quando a gente vê aquela frase assim, né? Para você vencer, você precisa acreditar em si mesmo. Autoconfiança, segurança de si mesmo, né? Inclusive, dentro dos templos, das denominações, tá? Se apoiando nesse conceito, né, de acreditar em si mesmo, tá? É que muitos acreditam que o reino de Deus é estabelecido sobre os ombros humanos, tá? Eu já ouvi lideranças dizendo assim: eu consigo fazer, eu consigo encher esse templo aqui, eu encho esse templo aqui. Eu faço essa reunião aqui, ó, explodir de uma hora para outra. Eu tô acima da média. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Não é isso, Elisa? Eu realizo. Eu sou mais eu. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Teve um homem que foi desafiado a fazer assim, ó, bate a mão no peito. Pum. Quando ele bateu, a mão estava leprosa. Já conhece essa história, né? Agora bate de novo, pum, e a mão estava limpa. Quem somos nós, irmãos? Hoje nós estamos vivos e daqui a pouco não estaremos mais. Nós somos como uma sombra. Nós somos como um sopro. Quem somos nós? Essa humildade das bem-aventuranças, e a gente vai fechar aqui agora, não é, tá? A humildade de você face a face, estar face a face com outros homens, não. Essa humildade, ela é aquela que a gente experimenta, essa pobreza de espírito é aquela que a gente experimenta quando nós estamos face a face com o Altíssimo, face a face com Deus. Ninguém consegue ficar face a face com o Altíssimo e continuar achando que é alguma coisa. Ninguém consegue. Ninguém consegue olhar para Ele na sua totalidade, na sua grandeza e continuar achando que é alguma coisa. Quem somos nós? Quem somos nós? Então, se você, meu irmão, minha irmã, algum dia sentiu no seu coração o desejo de achar que é alguma coisa, de achar que pode alguma coisa, com a sua própria força, com o seu próprio braço, eu sinto te dizer que a qualquer momento, até o que você não tem pode ser tirado de você. Até o que você não tem pode ser tirado. Em nome de Jesus, ouça a voz de Deus falando com você hoje. Deus quer construir a imagem de Cristo em você. Mas é necessário que você abra mão de si mesmo hoje. Do talento que você acha que tem, da beleza que você acha que tem, da força que você acha que tem, e que você se prostre em humilhação diante dele. Se prostre mesmo. Se prostrar significa você deitar até o chão, com a boca no pó, e dizer: Senhor, sem ti eu nada sou. Sem ti eu nada sou. Eu não posso me salvar sozinho. Eu não posso nem sequer acrescentar 1 minuto ao curso da minha vida. Eu não posso acrescentar nada ao curso da minha vida. E fazendo assim, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar você
vai levantar você e vai começar a construir Cristo na sua vida. Amém? Nós vamos continuar esse estudo amanhã, entendendo um pouco mais o que é, primeiro, o que não é ser humilde de espírito, o que não é ser pobre de espírito, para que então a gente compreenda o que é verdadeiramente ser pobre de espírito, e aí sim, abrir as portas para que todas essas bem-aventuranças se realizem na nossa vida. Amém? Então, em nome de Jesus, eu peço muito a vocês, vou pedir algo aqui especialmente a você. Ore pelo irmão Rodrigo. Ore pelo irmão Rodrigo. Por quê? Porque desde que nós começamos esse estudo, as lutas têm se intensificado, né? Eu creio que as lutas são normais, elas vêm, mas elas têm se intensificado. E eu só vou conseguir vencer com a sua oração, com a sua intercessão pela minha vida. Porque eu tenho orado pela sua vida também. Por você que tem assistido essa live de estudo, né? Por você que tem participado. Para que o Senhor abençoe você, para que o Senhor te dê força, para que você consiga viver a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você também vai estar nessa mesma corrente de oração junto comigo, intercedendo por mim, pela minha casa, pela minha família e por todos esses irmãos aí que participam da equipe, que estão ajudando, que estão curtindo, que estão ali, porque as curtidas ajudam no engajamento. Eu não sei muito bem como funciona isso, né? O André Monteiro é que me ensina, ele que me ensina, ele, o Marcone, o Jonathan que está aí, né? Ele que me ensina, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas vidas através desse estudo, tá? Que você possa compartilhar com outras pessoas, e eu tenho certeza que a gente vai abençoar muitas vidas juntos, porque não é o estudo do irmão Rodrigo, é o estudo da palavra, e você que participa, você faz parte dessa equipe junto conosco, amém? Vamos orar nesse momento? E eu peço a você, se você tem algum pedido especial de oração, me manda no privado, me manda em mensagem, para que eu possa orar por você, para que eu possa compartilhar com os outros irmãos também, e a gente possa estar fazendo essa corrente de oração juntos, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse estudo nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso, e eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, todos que estão presentes nessa live, todos que estão aqui estudando juntos, o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força, Pai. E eu creio e peço que a gente continue, que o Senhor continue nos dando força, para que a gente siga em frente, Pai, estudando a Tua Palavra juntos, aprendendo juntos, ó Pai, porque somos Teu corpo, estamos reunidos em torno do Teu nome, Pai, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz. Então, por isso, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmão, cada irmã que participa desse estudo, que nós possamos compartilhar com outras vidas, que nós possamos fazer com que o Teu nome seja glorificado, Senhor, com que o Teu nome seja exaltado, com que o Teu reino avance, Senhor, sobre essa terra, na vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração. Se tem algum irmão ou alguma irmã que passou, que está assistindo talvez pela For You, ó Deus, que de repente passou direto pela live, Pai, mas que está precisando de uma ajuda, de algo do Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, faz esse algo acontecer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados, cada um de vocês que tem participado, que tem compartilhado, que tem curtido. E amanhã, se o Senhor permitir, às 21h30, nós estaremos juntos aqui novamente para estudar um pouco mais da palavra do Senhor e sermos edificados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz seja com todos.